aniversários em geral, nas festas que nós vamos, aniversários de crianças, de jovens, de adultos, adolescentes, enfim. E quando pensamos em aniversário, nós imaginamos uma festa. Porque o aniversário é um momento de alegria, é um momento de felicidade, porque a pessoa está completando mais um ano de vida que o Senhor deu, ou que dá às pessoas. E durante esse ano de vida, muitas vezes passamos por dificuldades, por lutas, mas o Senhor é conosco. E nós fazemos festa, ninguém faz festa quando está triste. Nós fazemos festa quando estamos alegres. E uma festa que tem música, tem salgado, tem refrigerante, tem alegria, tem bate-papo, conversa, brincadeira. E tendo tudo isso, mas na cultura brasileira, uma coisa que não pode faltar no aniversário de jeito nenhum é o bolo. Os irmãos já pensaram em uma festa de aniversário sem bolo? Até quando vamos comemorar aniversário em pizzaria, normalmente as pizzarias dão até o bolo para o aniversariante do dia. Não é verdade? Os irmãos que foram comemorar aniversário em pizzaria, o aniversariante tem um bolo, não, Marcelo? O bolo não pode faltar. Algumas vezes o aniversário não pode ter quase nada, ou não pode ter nada. Às vezes tem salgado, não tem bolinho, não tem. Às vezes tem uma garrafa de refrigerante só, né, para a família pequena assim, 4 pessoas. Mas o bolo não falta. O bolo está ali. O bolo faz parte da alegria do aniversário. Não que o bolo vai nos trazer alegria, mas o aniversário sem bolo é difícil de imaginar. Pelo menos na nossa cultura, na cultura brasileira. A Maria que faz bolo, não é verdade, Maria? Você que faz bastante bolo gostoso aí, aniversário da igreja, pro aniversário do projeto. Então o bolo nunca falta. É como o vinho para o povo de Israel. Quando faltava o vinho nas festas do povo de Israel, acabava a alegria. Nós vemos isso no Salmo 23:5, que fala: transborde o meu cálice. Quando fala em transborde o meu cálice, nós vemos que o vinho não podia faltar na cultura israelense, na cultura do povo hebreu, porque o vinho era motivo de alegria. Quando acabou o vinho no casamento que Jesus estava, acabou a alegria. E foi por isso que Jesus teve que agir, teve que colocar o vinho novamente na festa, para que mantesse a alegria. E eu quero os irmãos agora, como eu ainda não domino a tecnologia de informática como o Marcelo, que faz todos os slides bonitos ali, eu quero que os irmãos trabalhem com a imaginação. Imagina um bolo bem bonito, igual aqueles bolos que a Maria faz aí nas comemorações da igreja. Igual aqueles bolos da Mirella que a gente vê, só de ver nossa boca enche de água, principalmente aqueles que gostam de bolo, né? Minha esposa, por exemplo, ela vê aqueles bolos da Mirella lá, ela saliva na hora. Ela é uma formiga, quase que não gosta de doce. Então imagina um bolo bem bonito, irmãos. Aquele bolo com aquele recheio gostoso. Eu que gosto de chocolate, sou fascinado por chocolate, mas aquele bolo delicioso de chocolate. Aí você começa a imaginar: será que deve ser o recheio dele? Será que deve ser leite condensado? Será que deve ter coco? Será que deve ter morango? Irmãos, se ele quiser me oferecer um bolo de aniversário, faça de chocolate com recheio de morango, que eu vou adorar. E aí a gente começa a imaginar como aquele bolo foi feito. E aquele bolo foi feito seguindo uma receita. Ninguém vai inventar um bolo lá. Até para as irmãs aí que já são experientes na cozinha, o bolo é seguindo uma receita. E aí, você está pedindo 3 ovos, você não pode colocar 4 ovos. Você está pedindo 2 xícaras de açúcar, você não pode colocar meia ou colocar 4 xícaras de açúcar. Deve ter uma receita. E eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia sempre nos dá receitas. A Bíblia sempre nos dá receitas para as nossas vidas. Há receitas para diversas situações. Tudo que precisamos saber acerca das nossas vidas, o que nós precisamos saber, está na Bíblia. Alguns irmãos, ou quase todos, falam que a Bíblia é o manual de instrução do crente. Mas também
é a receita da felicidade. Os irmãos veem que toda a Bíblia é preocupada, tudo que Deus colocou na Bíblia, Deus colocou se preocupando com o bem-estar humano, o bem-estar daqueles que o servem, o bem-estar do povo. Então eu vejo que há receitas para várias coisas. Há receitas para quando nós estamos tristes, há receitas para quando nós estamos abatidos, quando nós vamos viajar, quando nos sentimos preocupados, né? Algumas Bíblias têm até lá as referências no final que mostram: está triste? Salmo tal. Está alegre? Salmo tal. Vai viajar? Salmo tal. Aí, está preocupado? Está lá uma passagem de texto. Então nós vemos que a Bíblia, além de ser um manual de instruções do crente, também é uma receita. É uma receita para o crente viver bem. Eu quero que os irmãos abram o seu livro de receitas para a felicidade que Deus nos deu, a Bíblia Sagrada, no texto de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós estaremos lendo do verso 9 até o verso 21. Que tem como título: o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. E diz assim, Romanos 12, irmão. Romanos capítulo 12, do verso 9 ao verso 21. E diz assim: o amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, irmãos, nesse texto eu achei uma das receitas para a Igreja de Cristo viver bem. Eu achei uma das receitas para a Igreja de Cristo viver em união, em comunhão, como se deve viver a Igreja do Senhor. E se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu colocaria assim: um bolo espiritual. Já que nós estamos falando sobre receita, sobre um bolo, aniversário, um bolo espiritual. No texto de Romanos 12, vemos uma das receitas para o sucesso da Igreja de Cristo. Aliás, em Romanos, Paulo dá várias receitas à igreja local, mas essa em especial chama minha atenção. E nós temos aqui que o primeiro e o mais importante ingrediente, qual que é, irmãos? O amor, né, mulher? O amor. O amor é tão importante quanto o fermento é para o bolo. Se nós não colocarmos o fermento no bolo, o que acontece? O bolo não cresce. O bolo fica murcho, fica feio, fica sem graça. Aquele bolo que a gente vê na Mirella, né, que parece que é bonito, mas se não colocar fermento, nem o bolo da Mirella fica bonito, irmãos.
Não tem jeito. É a mesma coisa o amor para a igreja. Sem amor a igreja também não cresce. Sem amor, irmãos, a igreja não cresce. Se nós que estamos aqui não amar uns aos outros, se nós aqui não amarmos entre irmãos, não tiver amor entre os irmãos, se nós não amar as pessoas que estão lá fora, precisando do amor de Cristo, se nós não amarmos a obra de Deus, a igreja não cresce. Ela vai ser um bolo feio, um bolo murcho, um bolo sem graça, um bolo sem sabor. Nós vemos quanto que é importante o fermento para o bolo, também é importante o amor vivido dentro da igreja. E um amor que não é o quê? Fingido. Um amor que não é fingido. Não adianta só falar que eu amo. Não adianta eu falar somente a irmã Virgínia, eu te amo, mas eu não demonstrar isso a ela. Não adianta eu falar que bonito sobre o amor e eu não estar amando também. Não adianta, irmãos. O amor, nós vemos aqui no versículo 9, o amor seja não fingido. O amor verdadeiro, o amor sincero, o amor puro. Devemos ter amor com os irmãos. Nós podemos ver isso no versículo, além do versículo 9, no versículo 10. Amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Nós vemos isso no versículo 13. Comunicar com os santos as suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Então nós vemos que aqui não fala que nós devemos falar que nós amamos. Fala que o amor não deve ser fingido. Fala que devemos amar cordialmente uns aos outros, preferindo-os em honra, e comunicar com os santos as suas necessidades. Isso é amor. Porque quando nós amamos, eu digo, irmãos, não é só necessidade física, não é só necessidade do irmão estar passando por alguma dificuldade financeira. Não. A necessidade que eu entendo aqui, a necessidade que eu vejo nesse texto, é a necessidade do carinho, é a necessidade da preocupação, é a necessidade de você receber um abraço, do irmão estar do seu lado, em qualquer hora, em qualquer momento. Não é só você ir lá e simplesmente entregar uma cesta básica e falar que você é um irmão. Não, não é isso. Quantos aqui passam necessidades, problemas da família, irmãos que têm dificuldades com os filhos da família, que está precisando de uma palavra de consolo, está precisando receber um abraço, que está precisando receber um carinho do irmão. Quantos irmãos aqui, e isso eu falo para mim porque eu sempre falo isso, que primeiro quando eu vou preparar a mensagem, Deus me mostra alguma coisa, primeiro serve para mim, e Deus fala na minha vida. Quantos irmãos estão nesse momento enfermos e gostariam de receber a visita dos irmãos? Gostaria de se sentir importante pela igreja? Isso é mostrar amor, irmãos. Isso é você comunicar a necessidade. Isso é você estar preocupado com a necessidade do próximo, com a necessidade do seu irmão. O irmão às vezes está triste, tantas dificuldades, tantos problemas na família, problemas no trabalho. Nós precisamos receber, nos encher. E às vezes um abraço, irmãos, faz tanta diferença em nossas vidas. Quando eu chego aqui, às vezes nós chegamos, eu estava passando por algumas dificuldades, chegava aqui triste, mas recebi o abraço dos irmãos, isso fazia tanta diferença na minha vida. Quando recebi um beijo, um abraço, isso faz diferença. Isso é você mostrar ao irmão que o ama. Não é só falar, mas é mostrar, é estar com ele, é se preocupar. Isso é mostrar amor. Depois versículo 15 também fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mais uma demonstração de amor. Você está com a pessoa só nos momentos bons, isso é fácil. Enquanto a pessoa está desfrutando de um bom momento em sua vida, você está com ela está alegre. Isso é perfeitamente fácil. Mas você ir lá orar com ela, chorar com ela,
você viver a dor dela, como Cristo viveu os nossos pecados, como Cristo viveu a nossa dor, isso é difícil. Você está do lado de uma pessoa no momento que ela mais precisa. Cristo sentiu esse vazio quando ele estava na cruz, quando todos os seus seguidores, todos os seus discípulos, seus apóstolos o abandonaram. Ali só tinha o amor do Pai, sabe? E como é difícil para nós, irmãos, em momentos de lutas, momentos de dificuldades, às vezes nós olhamos para o lado e não vemos ninguém em que nós podemos confiar. Mas aqui é o lugar em que nós devemos confiar. É na igreja. É na igreja que nós temos que confiar. Infelizmente, meus irmãos, no mundo, nós não podemos confiar em praticamente ninguém. Essa é uma grande e dura realidade. No mundo não há em quem se confiar. É difícil. Glória a Deus para quem tem amigos no mundo e que pode confiar. Porque praticamente não existe mais. Eu falo que eu confio nos meus irmãos da igreja, porque eu sei que eles estão comigo. Eu falo isso, meus irmãos, não é fazer média, não. Eu falo isso de verdade. Eu sei que eu posso confiar nos meus irmãos aqui dessa igreja, porque eu já passei por experiências e os irmãos me ajudaram. E eu digo que não é só necessidade física, mas necessidade espiritual, necessidade de oração, necessidade de receber um abraço, de receber um carinho. No mundo eu não tenho amigos, mas aqui dentro da igreja eu tenho irmãos, verdadeiros irmãos. E eu sinto o amor da igreja para comigo. Nós devemos viver assim, irmãos. Nós devemos ter amor também, irmãos, para aqueles que estão padecendo Cristo, sem Cristo. Como usuários de drogas, infelizmente nós vemos isso com uma grande frequência no nosso bairro. Nós devemos ter amor com os pobres, com os necessitados. Nós vemos no versículo 20, que diz: portanto, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Uma outra coisa também que eu entendi neste versículo é que muitas vezes não que essas pessoas sejam os nossos inimigos, mas eles são inimigos para a sociedade. Os traficantes são inimigos para a sociedade. Os usuários de drogas são inimigos da sociedade. O retrato disso é o que nós vemos aqui, um descaso. Ninguém faz nada. Se a igreja de Cristo não for lá e estender a mão para essas pessoas, ninguém vai fazer nada. Então eu vejo que as pessoas são inimigos para a sociedade. É mais uma coisa dura para nós entendermos, mais uma coisa dura para nós ouvirmos, mas a verdade é essa. Ainda mais numa sociedade tão materialista, num povo tão materialista que nós estamos vivendo hoje, numa era em que é usado as pessoas e valorizado a matéria. Nós damos muito mais valor hoje para as coisas físicas, pelo que nós temos, pelas coisas que são compradas com dinheiro, do que damos valor para as coisas verdadeiras, as coisas que são realmente importantes, que é o ser humano, que é o próximo. Usamos as pessoas e valorizamos as matérias. E quando nós vemos, talvez, pessoas de uma classe social muito mais alta, talvez elas vejam pessoas que vivem nessas condições como inimigos, porque sujam a cidade, porque deixam a cidade feia. Mas para nós não, irmãos. Nós devemos dar o que beber, nós devemos dar o que comer a essas pessoas. E essas pessoas precisam muito mais do que pão e água. Elas precisam da palavra de Deus. Elas precisam ser resgatadas do lamaçal do pecado que elas vivem. Como nós um dia fomos resgatados. Como nós um dia recebemos, como alguém estendeu a mão para nós. Essas pessoas precisam de alguém que estenda a mão para elas também. O amor. O amor para a obra de Deus. Se nós também não tivermos amor, irmãos, para a obra de Deus, entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor,
também a igreja não vai crescer. Não devemos esquecer, irmãos, que o Evangelho foi construído na base que é o amor. O amor de Deus. O Evangelho de Cristo foi construído na base que é o amor. Um amor sem limites, um amor incomparável. O mínimo que nós devemos, irmãos, é pelo menos tentar ter um amor parecido com o de Deus para conosco, ter um amor com os irmãos, um amor com as pessoas. Mas também a receita nos mostra outros ingredientes, irmãos. Versículo 11, por exemplo, mostra o cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O versículo 11 mostra que devemos ter cuidado com o que se refere à obra de Deus. Muitos crentes fazem a obra do Senhor relaxadamente. Muitas pessoas, muitos irmãos fazem, fazem na igreja de Vila Natal, mas em todas as igrejas nós vemos esse descaso com a obra de Deus. Pessoas que fazem a obra de Deus relaxadamente, que fazem de qualquer maneira, vivem uma vida cristã de qualquer jeito. Versículo 11 fala: não sejais vagarosos no cuidado. Não seja devagar no cuidado. Não tenha limites no cuidado. Pelo contrário, a Bíblia fala que tenha muito cuidado. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje de um evangelho barato, de um evangelho sem vida, de um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Pessoas que se dizem cristãs, aliás, não sei se os irmãos viram, se eu não me engano foi no jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, que diz que fizeram uma pesquisa e que está lá que a Assembleia de Deus é a primeira igreja, e segunda não me lembro qual que é. Em terceiro, irmãos, aumentou o número de pessoas